Alguns casos de Lost Media são marcantes pela impossibilidade de serem solucionados. Muitos estão há anos perdidos, sem expectativa nenhuma de serem encontrados. E isso se deve a diversos motivos diferentes. No vídeo de hoje, irei comentar com vocês sobre alguns desses casos intrigantes de mídias perdidas que são muito difíceis de serem encontradas, se não impossível. Antes de começar o vídeo, quero anunciar o Seja Membro do canal. Esse tipo de vídeo geralmente não é monetizado pelo YouTube, e pensando nisso eu decidi trazer o Seja Membro para o canal para quem quiser me dar uma força e apoiar o tipo de conteúdo. Até agora o Seja Membro está bem tímido e será só para quem realmente quiser ajudar o canal, com a quantia de R$ 3,99. Porém, no futuro, penso em trazer mais benefícios para quem for membro no canal, então se puder, considere se tornar um. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Em 1º de março de 2007, a Sony realizou um evento de imprensa em Atenas para promover o aguardado God of War 2, que seria lançado oficialmente dias depois, em 3 de março. O local e o clima do evento simulavam a ambientação do jogo, profundamente inspirado na mitologia grega. Cerca de 20 jornalistas europeus foram convidados para participar dessa experiência um tanto inusitada, que contava com diversas referências a características marcantes da franquia, como a violência estilizada, sensualidade e elementos mitológicos. Um ator caracterizado como Kratos recepcionava os convidados distribuindo guirlandas. Haviam ainda mulheres com os seios à mostra, alimentando os participantes com uvas, competições de arremesso de facas e até uma atividade que envolvia retirar cobras vivas de um poço. Tudo planejado para refletir o tom brutal e mítico do jogo. Entretanto, o que era para ser apenas uma ação promocional acabou se transformando em um enorme escândalo. Diversas fotos do evento foram enviadas à mídia, incluindo o tabloide britânico Daily Mail, que publicou uma matéria que tecia críticas extremas ao evento. A maior indignação surgiu por conta de uma imagem de uma cabra sem cabeça sobre uma mesa, com um homem de avental ao lado. O artigo ainda afirmava que houve uma competição em que jornalistas comeram algumas partes extraídas do estômago do animal, o que aumentou ainda mais a polêmica. Sim, além de toda a encenação ousada, os organizadores aparentemente foram longe demais ao exibir um animal sem cabeça no centro do evento. A repercussão contra a Sony foi quase que imediata. Ativistas de direitos dos animais, parlamentares britânicos e veículos de imprensa criticaram duramente a Sony. Ela, por sua vez, tentou conter os danos. Em nota oficial, afirmou que a cabra já estava morta antes mesmo do evento, tendo sido adquirida de um açougueiro local, e garantiu que nenhum jornalista tocou ou ingeriu qualquer parte do animal. A empresa também afirmou que a comida servida era uma sopa tradicional grega feita com miúdos, apresentada em tigelas de porcelana. Ainda assim, a reação negativa foi tão grande que a Sony decidiu recolher cerca de 80 mil cópias da edição de junho de 2007 da Official PlayStation Magazine, que traria uma matéria ilustrada com imagens do evento. Segundo a empresa, o artigo havia sido escrito por um jornalista que sequer esteve presente no local e se baseou apenas no convite e nas fotografias enviadas. Apesar do recolhimento em massa, cerca de 2.000 exemplares da edição original já haviam sido enviados a assinantes da revista antes da decisão da Sony. E até hoje nenhum desses exemplares foi digitalizado ou disponibilizado na internet. A versão revisada da revista traz a imagem da cabra com um borrão sobre a cena. Segundo a descrição do Daily Mail, a foto original, sem censura, mostra a cabeça do animal ainda parcialmente presa no corpo. Além disso tudo, a Sony também confirmou que muitas outras imagens foram tiradas durante o evento, mas que jamais foram divulgadas. Diante do desgaste causado pela ação, é improvável que essas fotos venham a público algum dia, junto com a primeira edição da Official PlayStation Magazine. O bastante conhecido youtuber Resident Evil começou sua carreira focado principalmente em vídeos de Minecraft. Na época, seu conteúdo era relativamente comum: gameplays, minisséries e aventuras dentro do jogo, seguindo o estilo popular entre os grandes canais do gênero. Porém, com o tempo, algo começou a chamar a atenção. Suas thumbnails começaram a ficar cada vez mais gráficas e com conotações impróprias.
É importante também lembrar que o público predominante de Minecraft, tanto naquela época quanto hoje, sempre foi majoritariamente infantil. E mesmo assim, algumas das thumbs utilizadas por Resident Evil eram questionáveis até mesmo para o público mais velho. Apesar disso, esse padrão seguiu por bastante tempo, até que em 14 de julho de 2016, as coisas mudaram. O youtuber Cellbit publicou um vídeo chamado de Minecraft 2016, em que fazia duras críticas à comunidade de Minecraft da época, com foco especial no conteúdo e nas thumbs do Resident Evil. O vídeo viralizou e a repercussão foi imediata. Tanto o público quanto a mídia começaram a comentar a situação e a pressão foi tanta que o próprio YouTube acabou intervindo, removendo diversas thumbnails consideradas inadequadas do canal do Resende. Embora muitas dessas imagens tenham sido arquivadas por usuários e ainda possam ser encontradas por aí, uma boa parte delas acabou completamente perdida. Isso explica o porquê de tantos vídeos antigos do Resident Evil estarem atualmente sem thumbnail. E se você encontrar algum vídeo dele assim, há boa chance de que a imagem original fosse no mínimo polêmica. Uma das séries mais afetadas por essas remoções foi a série Pelados, que teve várias thumbs deletadas, e hoje é vista por muitos como um caso de lost media dentro da própria plataforma. Dessas thumbs que nós temos acesso e que ainda estão no YouTube e já são meio perturbadoras e inapropriadas, imagina aquelas que foram removidas pelo YouTube. Yeah Yeah Babies é um jogo de existência não confirmada que apareceu pela primeira vez em uma revista de pedidos por correspondência da empresa Play It Again. Essa edição, na qual o jogo aparecia, foi publicada em junho de 1989. Yeah Yeah Babies voltou a surgir em anúncios subsequentes da mesma empresa nos meses de julho, agosto e setembro. Além disso, em outubro, um anúncio quase idêntico foi publicado por outro serviço de pedidos por correspondência, a Funko. Esses anúncios também listavam o jogo, agora com o nome abreviado para Yeah Babies 1. Os serviços de correspondência de jogos eram uma forma bastante popular de comprar videogames nos anos 80 e início dos anos 90, antes da popularização da internet. Funcionavam por meio de catálogos impressos em revistas ou enviados pelo correio, onde o cliente escolhia os títulos desejados, preenchia o formulário e enviava junto com o pagamento. Depois de algumas semanas, ele recebia o jogo em sua casa. Bem, dado o contexto, voltando para o caso do Yeah Yeah Babies, nada de novo foi publicado sobre o jogo após esse período, o que começou a alimentar diversas teorias sobre a sua existência. A primeira teoria aponta que o título seria apenas uma armadilha de direitos autorais, e que nesse caso teria funcionado, já que o serviço concorrente, a Funko, também mencionou o jogo em sua própria lista. Isso levanta a possibilidade de que a Play It Again já suspeitasse que a sua concorrente estivesse copiando seus catálogos. Essa hipótese também foi reforçada após o contato com Neil Levin, um dos fundadores da Play It Again. Segundo ele, o responsável pela empresa costumava inserir listagens falsas propositalmente para identificar quem estivesse copiando seus anúncios, algo que, segundo Neil, era uma prática comum no setor. Outra teoria afirma que, devido ao título estranho e pouco convencional, o jogo teria sido inventado apenas para preencher um espaço vazio na seção do anúncio. Há também a possibilidade de o jogo ser apenas uma piada interna, ou seja, algo criado como brincadeira entre os funcionários, o que seria impossível de se entender nesse caso. Mas a teoria mais aceita é de que Yeah Yeah Babies seja uma adaptação apressada e mal traduzida do jogo japonês Ray Ray Kyonshis, lançado em 1989 e baseado em uma série de filmes taiwaneses. O termo Ray Ray poderia ter sido interpretado como Yeah Yeah, enquanto o Baby pode ter sido transformado em Babies. Curiosamente, esse jogo também foi lançado em 1989, no mesmo ano em que Yeah Yeah Babies apareceu nas listas. Por fim, em fevereiro de 2022, a desenvolvedora Reed Games lançou um jogo independente chamado Yeah Yeah Babies 2, que se apresenta como uma sequência direta do misterioso Yeah Yeah Babies. Apesar das teorias, não se sabe o certo sobre o jogo, podendo ele ser apenas uma má tradução, uma armadilha para direitos autorais ou até mesmo um jogo perdido. Nessa pequena lista também temos um caso brasileiro, o do voo 967 da Varig.
Em 30 de janeiro de 1979, a aeronave de carga Varig Flight 967 decolou do Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, rumo ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, onde fariam escala antes de seguir para o destino final, o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo partiu de Tóquio por volta das 20 horas e 23 minutos. A tripulação era inteiramente brasileira e altamente experiente. Entre eles estava o comandante Gilberto Araújo da Silva, reconhecido por sua atuação heróica no voo Varig 820, que em 1973 sofreu um incêndio a bordo e resultou na morte de 123 pessoas. Na ocasião, Araújo conseguiu desviar a aeronave de áreas densamente povoadas de Paris, salvando 11 vidas. Também fazia parte da equipe o copiloto Ernie Peixoto Milius e os segundos oficiais Antônio Brasileiro da Silva Neto e Evan Braga Saunders. Além da tripulação de carga convencional, o voo transportava alguns itens de alto valor. Uma coleção de pinturas raras do artista nipo-brasileiro Manambu Mabe. As obras haviam sido exibidas recentemente em Tóquio e estavam avaliadas em cerca de $1 milhão no total. A presença dessas peças de arte alimentaria posteriormente algumas das teorias mais controversas sobre o caso. Enfim, às 20 horas e 45 minutos, cerca de 500 quilômetros da costa japonesa, a tripulação fez contato com a torre de controle de Narita, informando sua posição sobre o Oceano Pacífico. Esse seria o primeiro de uma série de contatos que estavam programados. O próximo estava previsto para ocorrer às 21 horas e 23 minutos. No entanto, essa acabou sendo a última transmissão do voo. A partir de então, todas as tentativas de comunicação falharam e o avião desapareceu dos radares. Equipes de busca e resgate foram acionadas, mas nenhum vestígio da aeronave foi encontrado, nem destroços nem sinais de emergência, tampouco gravadores de voo. 6 meses depois, os 6 tripulantes foram oficialmente declarados mortos e suas famílias receberam indenizações. Com o súbito e completo desaparecimento, surgiram diversas teorias para tentar explicar o que teria acontecido. Entre as mais discutidas, destacam-se duas. A primeira sugere que o avião teria sido alvo de um roubo planejado, motivado pelas valiosas obras de Manambu Mabe. O voo teria atrasado quase 2 horas para a manutenção antes da decolagem, tempo suficiente, segundo especulações, para que possíveis criminosos pudessem embarcar clandestinamente. No entanto, essa hipótese enfrenta um obstáculo importante. Nenhuma das pinturas desaparecidas jamais reapareceu, nem mesmo em mercados paralelos de arte. A segunda teoria aponta para uma possível ação da então União Soviética. Segundo essa versão, a aeronave teria invadido acidentalmente o espaço aéreo soviético e, como consequência, teria sido abatida. No entanto, a Força Aérea Brasileira questiona essa hipótese, alegando que, em caso de abatimento, ao menos parte dos destroços deveria ter sido localizada, o que nunca aconteceu. Com o desaparecimento da aeronave, se perderam também a coleção de pinturas de Manambu Mabe, bem como a caixa preta da aeronave, tornando-se ambos lost media. Em 30 de abril de 1998, Daniel Victor Jones, um trabalhador de manutenção de 40 anos de Long Beach, Califórnia, dirigiu sua caminhonete até uma rodovia de Los Angeles, acompanhado de sua cadela chamada Gladys. Portando uma bolsa, coquetel Molotov e uma espingarda, Daniel logo atraiu a atenção das autoridades, que rapidamente cercaram o local. Logo, vários helicópteros de notícias começaram a cobrir o incidente, que estava sendo transmitido ao vivo e que fechou completamente a rodovia. Daniel havia sido diagnosticado com HIV e câncer, e alegava que havia sido desprezado por instituições de saúde, como as HMOs, que são entidades estadunidenses que prestam serviços relacionados à saúde. Tudo aquilo aparentemente se deu por causa de sua revolta com estas instituições. E como a sua condição de saúde era bastante séria e letal, provavelmente ele não via mais esperanças de sair com vida. Durante o incidente, Jones desenrolou uma faixa na rodovia com os dizeres, abre aspas, as HMOs estão nisso pelo dinheiro, viva livre, ame com segurança ou morra, fecha aspas. Após isso, ele incendiou sua caminhonete com um coquetel Molotov, posicionou sua espingarda a si e puxou o gatilho. A sua cadela Gladys foi carbonizada dentro da caminhonete em chamas.
Antes do ato final, Daniel lançou uma mochila contendo uma fita de vídeo por cima do muro da rodovia. As autoridades recuperaram a fita, que era uma espécie de bilhete de despedida gravado por Jones no dia anterior. O conteúdo foi parcialmente divulgado pelas notícias alguns dias após a sua morte. Desde então, a fita nunca foi tornada pública e seu paradeiro é desconhecido. O conteúdo da fita era realmente uma despedida e, por causa da menção a alguns profissionais que Daniel fez, a polícia preferiu não dar mais detalhes e não torná-la pública, temendo retaliações a estas pessoas. Em 16 de abril de 2007, um dos atentados escolares mais brutais da história dos Estados Unidos ocorreu na Virginia Tech. Seung Hui Cho, estudante da instituição, invadiu o prédio de Norris Hall, trancou as portas com correntes e abriu fogo contra alunos e professores, ceifando 32 pessoas antes de tirar a própria vida. Entre as salas atacadas, a sala 211 foi a mais devastada. 12 pessoas perderam a vida lá. Mas também foi nela que ocorreu um dos registros mais perturbadores e hoje classificados como Lost Media, uma ligação de quase 10 minutos para a polícia feita por um dos estudantes. A ligação foi feita por Colin Gordon, um dos estudantes da Virginia Tech, e nela o desespero é audível. É possível ouvir alunos tentando empurrar carteiras contra a porta, gritos, tiros e um a um os presentes vão sendo mortos enquanto o áudio continua registrando tudo em tempo real. Quando Goddard é baleado em determinado momento, o celular cai e a ligação continua com outro estudante, a Emily Ross. Ela sussurra as informações à central, tentando sobreviver. A ligação do terror continua até o som final, o tiro com qual Cho realiza em si mesmo, dando fim a todo o atentado. A chamada capturou todo o terror daquela sala, do início ao fim do atentado. Entre as conversas agoniantes e silenciosas das vítimas e do operador de polícia, também foram registrados os tiros que ceifavam as vidas dos estudantes. Momentos em que Cho entrava e saía da sala, gritos e momentos de pânico. O conteúdo foi descrito como insuportável até mesmo para os socorristas. Em junho de 2007, a mídia noticiou a existência da gravação, mas o áudio jamais foi divulgado publicamente, nem mesmo trechos devido ao seu conteúdo extremamente perturbador. Desde então, ninguém sabe se a gravação ainda existe. Nem as próprias vítimas sobreviventes querem ouvi-la. Mesmo que para a maioria dos casos criminais, o normal é que essas ligações fiquem disponíveis ao público, aparentemente a ligação da sala 211 é perturbadora demais para tanto, permanecendo como uma mídia perdida. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!